Estamos de volta para trazer mais um programa Ser Família. É um prazer enorme estar na sua companhia. Quero dizer-lhe que nos programas anteriores tivemos a oportunidade de ver como o homem e a mulher são diferentes. E hoje vamos perceber se são assim tão diferentes, então é porque também têm necessidades diferentes. Comigo está, e como sempre, Daniel Bastos. Daniel, mais uma vez, bem-vindo. Muito obrigado. Daniel, hoje escolheste como título para o nosso programa olharmos para as necessidades do homem. Vamos ter a oportunidade também, no programa futuro, de olhar para as necessidades dela, mas isso justificava até só um programa para cada um. Tão diferentes nós somos, não é? É verdade. Nós, no último episódio, falamos sobre aquele filme, Casamento à Prova de Fogo. O que se pretende é que os casamentos possam durar muito tempo, não é? É bonito quando alguém comemora as bodas de ouro, não é? Os 50 anos. Eu já não estou tão longe. Já estou com 33. E tu, quanto é que? Eu já sou com 26 anos. Ok, estamos bem encaminhados. Agora, a questão é, quantos desses anos, não é uma questão só de quantidade, mas é também de qualidade. Quantos desses anos passados de vida comum são verdadeiramente anos satisfatórios? Um relacionamento... Fizeram essa pergunta em 32 países, 500 pessoas responderam a partir de Portugal. É interessante que, neste inquérito, não estamos assim tão mal, aparentemente. 83% dos entrevistados no nosso país disseram que se sentiam, por exemplo, amados, o que dava um 6º lugar muito honroso neste ranking de 32 países a Portugal. Depois fez uma outra pergunta, será que, como é que está o meu relacionamento, que tipo de satisfação no meu relacionamento com o meu cônjuge? Portugal, 88%, muito bom, excelente. Desculpa lá interromper-te. Não estamos a falar só de homens, estamos a falar para o casal, para ambos. Estamos a falar de ambos. Ok. Exato. E aqui Portugal aparecia em sétimo lugar. Depois, mais uma pergunta específica. Como é que que tipo de satisfação tem na sua vida romântica e também na sua vida sexual? Em Portugal, aí o número baixou. 64% disseram que estavam satisfeitos. Mandou-nos lá para um 14º lugar. As estatísticas são o que são. Aparentemente, estamos bem, não é? Mas a verdade é que temos cada vez mais divórcios. Esses números parecem ser contraditórios, Daniel. Pois, é verdade. Aquilo que estás a dizer, neste inquérito, parece que uma larga maioria está satisfeita. A realidade é que os divórcios são cada vez mais frequentes e também existem outros inquéritos e existe a percepção do dia-a-dia em que muitas pessoas se queixam. Um jornalista, Tim Lott, que escreveu um artigo para o jornal The Guardian, ele disse que as principais causas de discussão, de desacordo, de conflito no lar são sexo, arrumação e limpeza, até já estamos a ver quem é que reclama do quê, não é? Exato. Os filhos, dinheiro, relacionamento com outros membros da família, e estas eram as 5 principais causas de conflito, de insatisfação. Portanto, é bom estarmos bem posicionados num determinado estudo sobre satisfação, mas a realidade é que no dia-a-dia nós nos deparamos com muita insatisfação, não é? Neste caso concreto, como vamos olhar mais para o homem, permita-me então direcionar a pergunta. Quais são as principais queixas do homem, se quisermos, em termos de contexto que disseste, mas em termos de assunto do programa, quais são as maiores necessidades dele? Porque imagino que as queixas são essas necessidades não atendidas, não é? John Gray disse que realmente os homens são de Marte, as mulheres são de Vênus. Existe um livro já muito antigo, uma coleção de 2 livros, de Gary Smalley, que tem
este título, que bom se ele soubesse, que bom se ela soubesse. E tudo à volta do mesmo, das necessidades distintas de cada um. E o último episódio, em tom de fecho, tu mencionaste um certo estudo sobre as 10 principais necessidades de homens e mulheres, e este estudo foi conduzido em grande parte por este senhor, Willard Harley, e o interessante é que as 5 primeiras necessidades dos homens eram as 5 últimas das mulheres e vice-versa. Deixa-me só dizer-te que eu tive a oportunidade de fazer esse teste com a minha esposa. Obtivemos o livro na versão portuguesa e, efetivamente, nós conseguimos comprovar in loco que também era assim. Exato. É verdade que isto é sempre um estudo que envolve uma população grande e eu já tive... E que não se aplicará a toda a gente, claro. Exatamente, em seminários ou já tive mulheres a manifestarem que as suas necessidades eram aquelas que eram mais recorrentes nos homens e homens a dizerem o mesmo. Há exceções, mas em grande parte. Agora, quando eu pergunto numa audiência quais serão as necessidades principais dos homens e que também depois acabam por ser as suas queixas, quando estas não são supridas, o auditório quase em coro, não sei se mais os homens ou as mulheres, dizem, bem, a primeira, realização sexual, tem a ver com sexo. É onde os homens mais se queixam. Depois, talvez menos conhecida, os homens manifestaram uma grande necessidade de que as suas esposas, as suas mulheres, possam ser companheiras no que à recriação toca. Ou seja, em momentos de recriação, coisas que eles gostam de ter a companhia. Pode ser assistir um jogo de futebol, para muitas mulheres não diz absolutamente nada, não é? Não tantas, mas algumas, pelo menos, de todo, não é? Mas parece que eles gostariam de ter a companhia dela. Ou então, num passeio, num desporto mais ou menos radical, foi a segunda necessidade. A terceira necessidade que os homens identificaram como sendo uma necessidade emocional importante é que as suas esposas, as suas mulheres, sejam cuidadosas com elas mesmas, mantenham a sua beleza, a sua atração física. Quarto, os homens manifestaram o desejo de receberem aquele apoio de back-office, não é? Doméstico, aquelas roupa lavada e eu poderia dizer uma série de outras coisas. Ou seja, quando vêm para casa, encontrarem algum tipo de refúgio, algum tipo de conforto no qual possam recarregar as suas baterias. E, finalmente, os homens manifestaram como necessidade emocional este desejo de serem apreciados, admirados, respeitados, poderíamos dizer. Se calhar a palavra, não sei se me acompanhas ou não, a palavra mais indicada até para percebermos é valorizados, porque quando diz apreciados até não tem nada a ver com o seu aspecto físico, mas é a questão de valorização, ser reconhecido, ser-lhe dado valor, não é? É. Um aspecto importante é, tu manifestaste aí uma determinada ordem, que acaba por ser uma esmagadora maioria, mas eu poderia dizer que ainda uma maioria maior era tu encontrares essas mesmas 5 necessidades não exatamente nessa ordem, ou seja, podem não ser exatamente nessa ordem, mais para primeiro, mais para segundo, mais para terceiro, mas essas 5 estarão lá. Claro, claro. Um fator bastante interessante é percebermos que normalmente essas também estão no fim da fila da mulher, o que mostra aquilo que dissemos em programas anteriores, que muitas vezes quando tentamos satisfazer no outro as nossas necessidades, podemos precisamente estar a fazer o contrário daquilo que o outro mais precisa, não é? Estas necessidades, e nesta ordem específica, isto não é verdade para todas as pessoas, claro, mas é para
a maioria, ou seja, contabilizado aquilo que foram as respostas Exatamente. de um grande universo, foi nesta ordem que isto veio. Exatamente. E então, estas queixas, estes problemas, precisam de ser resolvidos, precisam de ser entendidos. Mas, se me permites, falaremos nisso, então, após um pequenino intervalo. E para si que está desse lado, quero dizer que são apenas breves segundos e que já a seguir tenho uma oferta para si. Até já, então. TV Novo Tempo, o canal da família, o canal da esperança. Estamos de volta, como lhe disse, foram apenas alguns segundos e a oferta que tenho para si, provavelmente já conhece, mas se ainda não teve a oportunidade de a pedir, pois bem, este é o momento. Temos o Guia de Estudo Entre Família. É um guia de estudo fantástico, preparado com especialistas e por especialistas, para si que está desse lado e que certamente mais à frente, mais atrás, vai encontrar conflitos, tem algumas dificuldades. Por exemplo, gostaria de melhorar a sua comunicação ou então conhecer verdadeiramente o seu cônjuge. Um dos capítulos que vai encontrar aqui é o homem é de barro, a mulher é de osso, que mostra precisamente essas diferenças e o ajuda também a conhecer as necessidades um do outro. E o melhor de tudo é que é totalmente gratuito. Basta enviar-nos uma mensagem a pedir este guia de estudo Entre Famílias para o 933 939291. Vou repetir, 933 939291. Depois entraremos em contacto consigo para lhe poder enviar este guia de estudo pelo correio. Ficamos à sua espera. Daniel, vamos então falar das principais necessidades do homem. Vamos ter a oportunidade, tu mencionaste-as no início da primeira parte, mencionaste-as, agora precisávamos de falar um pouquinho de cada uma delas. Uhum. Então, falarmos aqui sobre as necessidades do homem, teremos que começar logo pela primeira. E a primeira é a realização sexual. É interessante que, fisiologicamente, a mulher pode desfrutar de maior prazer sexual do que o homem. Sabemos isso. Porque é que é o homem a queixar-se e não a mulher? Isto tem a ver, mais uma vez, com a diferença que existe entre o homem e a mulher. Porque, em primeiro lugar, ela se sente amada. Ela precisa de se sentir amada. Se ela não se sentir amada, a número um, não é? Ela também não vai estar tão interessada ou receptiva à vida sexual do casal. E ele vai se tornar queixoso. Ou seja, ele precisa cuidar da necessidade dela e ela tem também o desejo, vai sentir o desejo de satisfazer uma necessidade que é de ambos, mas que é sentida muito por ele como uma necessidade emocional. Eu lembro-me agora de um livro também muito interessante que fala destes assuntos, até um livro de bolso, que o título do livro é O Sexo Começa na Cozinha. E a ideia é precisamente essa, a necessidade muitas vezes de que devia ser um epílogo de um relacionamento, ele tem que vir antes com satisfazer as necessidades uns dos outros, ou seja, encontrarem-se. E é interessante porque se o próprio homem que se sente queixoso, se perceber isso, não é? Ele vai trabalhar também essa área para que depois possa ter isso como resultado, não é? Exato. Aqui é que a educação e a formação, para além daquilo que é nosso instinto, vamos dizer assim, a nossa natureza, precisamos de ir ao encontro do outro, não é? A mulher, por outro lado, ela precisa ter esta noção de quão importante este assunto é para o homem, porque para ela não é a primeira necessidade dela, não é? E o homem, vamos dizer, ele quando se casa, ele compromete-se diante de um religioso, diante de que aquela será a sua única companheira sexual. É assim que deve ser, é assim que devia ser. É verdade que não é assim que acontece. As consequências depois que acontecem derivam daí, não é? Com todas as dificuldades e problemas que derivam disso. Mas essa satisfação sexual mútua é muito importante, porque ele, sentindo-se
pleno, satisfeito, é porque ela também está satisfeita, porque ele está a dar a ela aquilo que ela mais sente necessidade, não é? Portanto, este talvez seria um dos aspectos. O outro que talvez não seja tão compreendido, esta questão da companhia na recriação. O homem sente a necessidade de ter uma companheira ao seu lado nos momentos felizes da sua vida, quando ele está a desfrutar de alguma coisa que goste, na sua recriação. Pode ser uma caminhada, pode ser um desporto qualquer, ou pode ser estar a assistir futebol, por exemplo, não é? Que não é o interesse maior de uma mulher, com exceção de algumas que gostam muito também das mesmas coisas que a maior parte dos homens gostam. Mas quando ela faz este esforço para estar ao lado dele, eles vão ter estes momentos felizes juntos. E isto vai fortalecer o relacionamento. Ou seja, há um outro estudioso dos comportamentos da família, John Gottman, ele diz que as chances de um casal permanecer juntos acontece na medida em que o rácio entre as experiências positivas e negativas é amplamente superior na parte positiva. Ele até fala, nos casais bem-sucedidos, 5 coisas boas para uma negativa. Ao passo que aqueles casais que são, enfim, desastrados, segundo a terminologia que ele usa, têm menos de uma coisa positiva por cada negativa. Imaginemos, não é o que vai dar, não é? Exatamente. Claro. Então, as necessidades emocionais, o homem tem que sentir que aquela relação não é uma relação só de queixas, de faz isto, faz aquilo, trata disto, trata daquele outro. Não, são momentos em que eles estão juntos, em que têm prazer juntos, em que se alegram juntos, se divertem juntos. Isto para o homem é muito importante. Pode não ser em todas as áreas e em todas as áreas lúdicas, nem em todas as atividades, mas podem. Augusto Cury até é interessante, ele diz que deveriam estudar-se mutuamente, perceber quais são os pontos de interesse em comum e nesses fazer esse tipo de investimento. Ela não tem que o acompanhar em tudo, nem ele tem que acompanhar ela em tudo, mas ver o que é que ambos podem investir um no outro e nesses momentos estarem juntos. Com um bocadinho de esforço, porque às vezes não coincidem mesmo. Exatamente. O Dr. Harley, ele diz que estes dois são muito importantes. Quando existe satisfação, quando o homem sente que nesta parte da recriação e da sexualidade ele está emocionalmente satisfeito, provavelmente este casamento é um casamento feliz. Estas duas são muito importantes, mas as outras não menos. A atração física, a mulher continuar a cuidar de si própria. Aqui vem a questão da saúde, por exemplo. Uma forma, isto acaba por estar relacionado com a anterior. Imagina que eles decidem fazer uma atividade física em conjunto, caminhar, correr, nadar. Ora, isto vai ajudar a manter aquele porte, aquela beleza, aquela atração física. Estarão os dois em forma, vamos dizer assim, não é? Um outro aspecto que os homens valorizam muito é o apoio doméstico. Aquilo que eles, o sossego, a paz que eles têm e também, olha, a roupa lavada, algumas coisas que eles dependem, não é? E quando não têm. E por último, mas não menos importante, os homens sentem a necessidade de sentirem-se admirados ou valorizados, poderíamos dizer, não é? Reconhecidos. Eles precisam de saber que são importantes e que são aquele elemento que resolve as coisas, não é? Que contribui para a felicidade geral e são vistos como tal, são valorizados como tal. De maneira que estas necessidades, que são 5, as principais, não é? Se as mulheres estudarem um pouco sobre isto só vai ajudar o seu relacionamento com os seus maridos.
Certo que nós hoje dedicamos muito tempo a falar das necessidades dos homens, mesmo que nós aqui e acolá tenhamos pincelado as necessidades da mulher, carece de termos também um programa sobre as necessidades da mulher, até porque nós homens somos um bocadinho mais distraídos em relação a isso, não é verdade? Elas ainda se conseguem ser mais atentas, atentas que nós. Mas é já o nosso próximo episódio, não é? Muito bem, fica então assim já marcado. Daniel, mencionaste já mais do que uma vez um dos livros que trazes connosco, um livro que tens como referência. Eu vou-te pedir, por favor, ainda temos algum tempo, que tu possas mostrar o livro, dizer quem é o autor, para quem nos está a ver e não teve a oportunidade, porque foi de uma forma muito rápida, e que gostaria de adquirir, como é que pode fazer? Este livro é um livro fantástico, é um best-seller de Willard Harley. Esta minha edição está em inglês, mas eu creio que existe uma tradução, particularmente no Brasil, e será qualquer coisa como Casamento à Prova de Traição, é qualquer coisa, mas o autor é o mesmo. O título é His Needs, Her Needs. Muito bom. Existe também um outro livro, Daniel, que é Amor e Respeito, que fala também destas necessidades distintas, e o homem sente uma necessidade de ser respeitado. É a tese que está de acordo com a Bíblia. Efésios capítulo 5, versículo 33, diz que as mulheres, os homens devem amar as suas mulheres e as esposas devem tratar os seus maridos com respeito. Ouvi há uns dias, há um ano atrás, uma psicóloga, doutora Nástia Lacerda, e ela dizia algumas coisas que as mulheres devem fazer para que, dicas apenas, para que os seus maridos se sintam respeitados. Por exemplo, nunca critique o seu marido à frente dos outros. Nunca tome a frente dele. Não o interrompa quando ele estiver a falar. Não domine o ensino, não tire a autoridade dele à frente dos filhos. Deixe-o liderar, espere o momento certo para falar. Não tente fazer tudo ao seu jeito, não dê ordens, não grite, e compreenda que em casa os filhos são de ambos. Muito bem, obrigado mais uma vez, Daniel. Fica então a promessa que num próximo programa vamos falar também sobre as necessidades dela. E agora aproveito para relembrar a oferta que fizemos depois do intervalo. Este guia de estudo Entre Família é totalmente gratuito. É uma ferramenta fantástica para ajudar na sua comunicação, ajuda muito grande também a lidar com os principais conflitos e desafios que acontecem no seio familiar. E claro, os filhos também não ficam de parte deste manual. E também fica a conhecer textos bíblicos que lhe mostram a vontade de Deus e que certamente serão uma ajuda muito útil em determinados momentos no contexto dos desafios da família. Termino dizendo então que pode fazer o seu pedido para o 933 9392 91. 933 9392 91. Ficamos a aguardar o seu contacto. Falámos de muitas coisas, todas elas importantes, não só neste programa, mas nos programas anteriores, e provavelmente não teve a oportunidade de reter toda a informação e até gostaria de rever este programa, a oportunidade de fazê-lo até em conjunto, em família. Pois bem, ele estará disponível no nosso YouTube, no canal da Novo Tempo Portugal, bem como no podcast da Rádio RCS.novotempo.pt. Ficamos a aguardar o seu contacto, marcamos encontro no próximo programa. Até lá, se Deus quiser.